É visionário relacionado à visão mesmo, nesse sentido plástico que a gente está falando. Isso já era comentado com os simbolistas. A gente pode ver que os temas que elas estão relacionados ao tema é o fantástico, metafísico, surreal, espiritual. Essas coisas sempre estão ligadas a esse tipo de produção, né? Mesmo no caso do psicodélico. Bem-vindos ao Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte e humanidades em geral. Meu nome é Lucas Fier, eu sou artista, pesquisador e entusiasta dos estados não ordinários de consciência. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube, no Facebook e agora também temos um perfil no Instagram, para você nos acompanhar onde quer que você esteja. E hoje vamos falar sobre arte visionária, esse conceito que tem ganhado cada vez mais popularidade no presente século, mas que se refere a um fenômeno artístico muito antigo e que em cada época se reveste por características próprias. Trata-se da arte produzida a partir de estados não ordinários de consciência ou, pelo menos, sob a sua inspiração. Não se trata de um movimento ou escola, mas de um fenômeno de origens muito remotas, presentes em todas as épocas. É uma arte que busca retratar o que está para além da percepção comum, o que é imaterial e invisível aos olhos, algo que pode ser compreendido pelo prisma metafísico, espiritualista ou meramente como representações inconscientes e arquetípicas. É estimulada pelo êxtase religioso, por sonhos, por drogas e por experiências capazes de levar nossa consciência ao limite. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado especial é ninguém menos que um dos maiores pesquisadores sobre o tema no Brasil, se não o maior, José Eliezer Micos. Micos é artista visionário, professor na Universidade Estadual do Paraná, tem pós-doutoramento em Ciências da Arte e do Patrimônio pela Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa. E, caso eu tenha esquecido algum detalhe relevante aí, professor, pode ficar à vontade aí e falar pra gente. Não, você já falou tudo que eu tinha que falar. Não, tá certo, eu estou só, como a vida acadêmica tem dessas coisas, eu estou fazendo um segundo pós-doutoramento, onde eu pego uma continuidade de estudos, né, dentro da arte visionária, com um recorte em paisagens visionárias, conhecidas também como Inkscape, né, seria tipo o landscape interno, por a palavra inglesa, porque surgiu a teoria nos Estados Unidos, né, então o termo ficou adotado. E eu tento fazer um paralelo pegando as pinturas, como eu estou fazendo em Portugal de novo, as pinturas de um grande artista português, que a gente deve conhecer, inclusive a parte teórica dele, ele tem alguns livros extremamente interessantes, e ele tem toda uma linha de trabalhos de pintura em tinta acrílica, que são paisagens visionárias. E eu, nesse pós-doutoramento, estou tentando fazer uma relação com a descrição do Carlos Castanheda, que foi um grande autor nos anos 70, 80, muito famoso na época. Hoje em dia não é tão conhecido pelas pessoas, mas ele foi extremamente famoso, porque foi praticamente a primeira escritora a trazer essas questões das drogas psicodélicas, se a gente puder chamar assim, dentro de estudos acadêmicos. Ele tem trabalhos de mestrado e doutoramento que se converteram em livros, né? E esse é extremamente ousado, e ele traz nessas descrições que ele faz das experiências com o uso de substâncias psicoativas a partir de plantas, como as daturas, né, o peiote, cogumelo. A forma como ele aborda é uma coisa assim fabulosa, é difícil parar de ler os livros deles, tão interessantes que são. É interessante que na época eu li, nos anos 70 e 80 mesmo, alguns livros dele, e eu lia como uma coisa de grande fantasia, de grande imaginação. Mais tarde que eu vi que realmente aquelas fenômenos, aquela outra realidade que o Castanheda trazia, eram realmente experiências que as pessoas viviam mesmo dentro dessas experiências, no contato assim com xamãs. Ele foi um aprendiz de feiticeiro, né, com o mentor dele foi o Dom Juan, um índio Yaque. E é bastante interessante que ele traz também esses aspectos etnobotânicos, né, que hoje em dia está bastante comum, mas há muitos cientistas no mundo trabalhando isso, mas que na época era uma novidade para as pessoas, a maior parte era apenas fantasia, né? E muito criticada também por antropologia, é uma das partes das ciências humanas que tenta ser muito rígida, né, em relação ao conhecimento, da forma como eles trabalham.
E eles achavam uma certa afronta o modo como o Castaneda trazia, né? Então, isso faz parte agora desse meu momento em relação às pesquisas acadêmicas, né? Mas no Brasil, realmente, a primeira tese a respeito desses temas foi a minha, né? E também foi uma surpresa na época, porque o meu orientador principal foi o Luiz Eduardo Luna, que é um grande pesquisador na área, principalmente com ayahuasca e estudos de consciência, arte visionária. Ele é diretor do Instituto Vazihuasca, que é aqui em Florianópolis, mas que reúne praticamente cientistas apenas, muitos de fora, né? E na época, ele mesmo acabou cumprimentando o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina pelo fato de aceitarem uma pesquisa dessa, que foi sobre arte visionária mesmo, pegando um recorte numa forma geométrica, que eram as espirais, e todo o desenvolvimento visionário que tem e das interpretações simbólicas todas aí pelo mundo todo, num programa interdisciplinar de ciências humanas, talvez esse aspecto interdisciplinar que tenha dado essa abertura, né, para uma pesquisa desse tipo acabar sendo feita na universidade pública. E foi bastante interessante. Para quem tiver curiosidade, entrar no vazihuasca.org, dá para ver ali uma série de artistas, uma série de cientistas, tem etnobotânicos, tem psiquiatras, todas as pessoas que trabalham com essas questões dos estados não ordinários de consciência. Eu vou falar um pouco sobre os estados não ordinários de consciência, para o ouvinte que não está habituado com esse conceito, e eu vou fazer uma coisa que eu vi pela primeira vez na tese do Micos mesmo, que é a abreviação do ENOC. Então, para não ter que falar estados não ordinários de consciência, eu vou falar ENOC, daí vocês já sabem do que eu estou falando. Esse é um conceito fundamental para a arte visionária. O que é isso? O estado ordinário, que a gente chama de normal, com muitas aspas, é o estado de vigília, né? Quando a gente está acordado, quando a gente está na nossa rotina, aí a gente está em um estado ordinário. Só que tem outros estados que a consciência pode assumir, né? Quando você está sonhando, por exemplo, ou tendo algum tipo de delírio, né? Existem vários estados, né, que você pode atingir. E esses são estados que são constatados há milênios, né? Já foi interpretados de várias formas. A literatura científica, lá no século XIX, ela vem patologizar, né, esse fenômeno, mas aí a partir dos anos 20, do século XX, começa a aceitar melhor, entender que na verdade esses estados não ordinários de consciência são naturais, né? São experiências legítimas. Eu acho que nos anos 20 mesmo, que aquele filósofo e psicólogo estadunidense William James, ele já começa a falar sobre isso, né? A entender o Enoch como um fenômeno natural. E também teve o psiquiatra lá, que é o Arnold Ludwig, que usava o termo estados alterados de consciência, que é um termo que a gente encontra ainda, né? Sendo usado bastante. Mas estados não ordinários é uma forma melhor, né, de se referir, porque alterados parece que você tinha um estado normal e que você altera, você perverte, né? Você muda alguma coisa que estava certo, que não podia ser mudada, mas não é bem isso. Porque os estados não ordinários não são anormais. A própria palavra não ordinário ainda não é o melhor, né? É melhor do que alterado, né? Mas ainda não é o ideal, eu acho. Toda uma discussão realmente em cima disso, porque o termo alterado tem isso que você comentou, ele fica associado com alguma coisa negativa, né? Da forma que foi colocada pelo Tartre mesmo, que usa esse termo e se descreveu muito nos trabalhos dele, muitas vezes ficou isso associado com um estado patológico, como a esquizofrenia, por exemplo. As próprias substâncias psicoativas, algumas foram chamadas de miméticas, como se fossem imitadoras da psicomimético, né, na verdade é o termo. O psicomimético como algo que imita a loucura. E a gente sabe que não é isso, apesar de que há uma similaridade, mas, por exemplo, uma pessoa com estado esquizofrênico, ela pode ter certas percepções, inclusive pode ser um grande artista, como há muitos casos, né? Mas a diferença que a gente vê dentro do estado patológico, como desses casos, por exemplo, que a Anísia da Silveira estudou e ela fez realmente uma abordagem muito de arte e terapia com os pacientes, que ela chamava de clientes, né? A diferença dessas pessoas para um xamã, por exemplo, é que o xamã tem um controle sobre a experiência, ele está passando por aquilo, mas ele retorna, nunca é uma coisa como o esquizofrênico pode fazer, estar naquele estado e acreditar 100% naquilo e não conseguir sair daquilo. O esquizofrênico, mesmo que ele tenha a noção de que ele é um doente psiquiátrico, muitos sabem, têm consciência disso,
Mas se eles passam por aquele estado, se eles entram num surto psicótico, eles não têm controle sobre aquilo. Já um xamã tem, né? E em relação aos estados não ordinários de consciência, realmente ele tem uma série de questões bastante curiosas, como se processa isso na mente das pessoas, né? Porque nós temos esse estado que nem se falou, nós temos o estado desperto do dia a dia, que é aquele que você tem noção de quem você é, do que está do teu lado, do que você está sentindo, tem consciência das coisas que estão ao teu lado, né? Nesse estado ainda normal tem aquilo que chamam de sonhar acordado, que é quando a pessoa está perdida nos pensamentos dela, né? Ela pode estar, por exemplo, isso é muito comum em sala de aula, né? O aluno está já meio esgotado, cansado, já não está ouvindo o professor, está pensando na namorada, está pensando na hora que ele vai sair, ou se vai ter que pagar alguma conta, tá? Quer dizer, é um estado de sonhar acordado, ele não está vivendo nada daquilo, ele só está perdido nos pensamentos dele, não está presente. A partir daí, um outro estado também que acontece muito em sala de aula, é a pessoa começar a dormir, entrar no estado hipnagógico, assim, que ela começa tipo, a pescar, né, os olhos, e nesse estado já é possível acontecer algumas alucinações, que são chamadas alucinações hipnagógicas. É aquele estado que muitas vezes a pessoa está começando a dormir, às vezes até ela acorda num sobressalto, ela está nesse estado ainda que não chegou num sono profundo, e ela pode, por exemplo, escutar uma campainha, ou achar que tem alguém no quarto, ou, por exemplo, se ela está lendo e começa a entrar nesse estado, ela pode imaginar que está lendo uma coisa, e quando ela meio que cai com o livro, ela vê que a frase que ela estava lendo não é exatamente o que ela estava pensando, ou casos assim que eu já vi relatar de pessoas que estão contando história para criança, e ela começa a ficar com sono antes que a criança, e começa a entrar nesse estado hipnagógico e continua uma história qualquer, e a criança diz, mas essa história não é assim. Já vi casos de pessoas descreverem essas questões. Porque já é um estado que a pessoa está entrando num nível, realmente não são consciências, né, por exemplo, de alteradas, né, ou questões patológicas. Isso é assim mesmo. São níveis diferentes de consciência e a pessoa está entrando no estado de aproximação do inconsciente. Então, essa mistura nesse estado hipnagógico, para muitos, por exemplo, usar isso em formas de sonho lúcido, é uma espécie de um controle um pouco maior de se penetrar assim no inconsciente, né? A partir disso, passando no estado hipnagógico, realmente a pessoa pode sonhar. Ou o sonho que ela está mais involuntariamente, com a maioria dos casos, né? Você às vezes nem sabe por que você está sonhando, acorda, lembra daquilo, não sabe nem por que sonhou. Há pessoas que aprendem a controlar os sonhos, né? Com uma certa limitação, mas conseguem controlar os sonhos lúcidos, né? E a partir disso, a forma mais profunda de sonho que não se sabe ao certo, mas deduz-se que nesse mais inconsciente assim a pessoa não tenha nenhum tipo de sonho, nada. Isso é o estado comum do dia a dia da consciência ordinária, né, do ser humano. No caso dessas experiências de estados não ordinários de consciência, que podem ser ou associados ao uso de psicoativos ou com outros tipos de prática, e aí estaria a diferença um pouco do que se chama do visionário e do psicodélico, né? Que o psicodélico sempre se tem como norma de estudo, né, que o psicodélico é com o uso de alguma substância. É que nem o enteogênico, né? O enteogênico significa que você usou alguma substância. Já o visionário, não. O visionário pode ser que a pessoa tenha entrado espontaneamente nesse estado, ou através de algum tipo de situação emocional, acidente, ou algum exercício de meditação, coisas assim, mas não tem necessariamente o uso de alguma substância psicoativa. Comparando o estado ordinário com o não ordinário de consciência, onde a pessoa estaria entrando no estado hipnagógico, na consciência normal, a pessoa que está entrando no estado não ordinário de consciência, ela passaria por um fenômeno chamado entóptico. O entóptico está relacionado ao ende interno, né, e óptico, quer dizer, são visões internas que a pessoa tem, não é visões que ela tem do mundo externo, excitado pela retina, mas visões que vêm já de coisas que são disparadas pelo próprio sistema nervoso dela. Normalmente, essas imagens entópticas, elas são geométricas, elas têm as imagens mais comuns, que no caso eu usei na minha tese as espirais, mas elas têm as treliças, têm as catenárias, os zigue-zagues, boa parte de imagens que a gente pode ver, por exemplo, na pintura do grafismo indígena, por exemplo. Isso no mundo todo, né? E principalmente no período pré-histórico. Era muito comum essas imagens
geométricas, né? E aquele famoso autor, o David Lewis Williams, ele foi a primeira pessoa também muito criticado na época, porque ele trouxe a ideia de que essas artes feitas dessa forma no mundo pré-histórico eram em cima de estados não ordinários de consciência. Há um documentário bastante interessante da BBC de Londres, Como a Arte Fez o Mundo. E o segundo capítulo é chamado O Dia que as Imagens Nasceram. Aí explica exatamente toda essa questão, fala e está presente ali o David Lewis Williams explicando isso através dessas experiências que ele conseguiu fazer com os bosquímanos lá na África do Sul. Bom, depois desse estágio entópico, o correspondente ao que seria o sonhando no estado normal de consciência, no caso dos estados não ordinários de consciência, tem uma parte interpretativa, construal em inglês, que acontece da seguinte forma. Vamos supor que a pessoa vê uma espiral nesse estado entópico. Dependendo da cultura que ela está ou da predisposição interna naquele momento dela, ela pode interpretar aquela espiral como uma serpente enrolada. E isso se torna, no estágio seguinte, uma alucinação, né? Uma visão daquela serpente que ela pode estar enxergando. Para as pessoas que já tiveram experiência no Brasil, muito mais comum isso, mas pessoas que já experimentaram, por exemplo, a ayahuasca, elas sabem que elas podem ver mais essas imagens, essas visões de olhos fechados. Mas há experiências que a pessoa mesmo, de olhos abertos, ela pode enxergar no ambiente, por exemplo, uma serpente desse tipo, motivado por uma visão dessa de uma espiral, né? Isso depende muito realmente da cultura, da predisposição da pessoa, aquilo que eles chamam do setting, né, como eu estou e como o meu ambiente está, para disparar essas alucinações. Só que isso é um processo muito rápido, a pessoa não vai ver a espiral, e depois, estou vendo uma espiral, isso se transforma numa... Não, ela não é consciente desse espaço, ela já entra na visão propriamente dita muito rapidamente. Então, essa é o que a gente poderia chamar, né, da trajetória normal, do acordado ao sonhando e ao inconsciente, e uma trajetória intensificada da consciência, que também seria uma outra forma de chamar esses estados especiais ou específicos ou não ordinários de consciência, né? E a gente pode pensar que a consciência é um grande espectro, que nem uma rádio, né? Você está sintonizado numa determinada estação, por exemplo, que seria a consciência do dia a dia, e com certos auxílios de técnicas diversas, técnicas psicodélicas ou visionárias, você pode atingir outros níveis de consciência, né? Não é uma outra consciência, nem aquela consciência alterada, é um nível. Quem fez esse estudo inicialmente foi o Huxley, né? Que trouxe no Portas da Percepção lá essa discussão assim do qual era a função do cérebro, inclusive, nesse aspecto de consciência. Entrando nesse aspecto assim, de que há muitas teorias a respeito da consciência, né? Eu, como dou uma disciplina de arte e estados não ordinários de consciência, explicar arte e explicar consciência já é um problema, porque há muitas formas diferentes de ver todos esses assuntos, né? Há alguns autores, alguns cientistas, né, que veem no cérebro como gerador de consciência. Então, não existe outra coisa. Existem trilhões de sinapses e neurônios ali que geram uma forma como que a gente não tem ainda a condição total de analisar isso, mas que estaria ali porque se você fizer uma lobotomia na pessoa, ela vai ter uma manifestação de consciência diferente. Se ela estiver passando por exemplo, Alzheimer ou, sei lá, diversas formas, né, ou mesmo com o uso de substâncias, a manifestação da consciência dela se altera. Isso está relacionado, você está falando de espiritualidade, mas está usando uma substância química, uma droga, né, entre aspas, para atingir tal estado. Então, como é que é isso? Mas para o Huxley, ele mostrou algumas coisas bastante interessantes. Uma que ele diz que o cérebro era mais como um filtro e não como um gerador de consciência. E uma das coisas que foi bastante interessante que ele coloca, já na época, ele colocou na época, que com o uso de mescalina, que pode vir do peiote ou do cacto de São Pedro, a mescalina retira o açúcar que o cérebro precisa para se manter. O cérebro gasta muito açúcar, né? Hoje nós temos condição de medir com várias formas diferentes a atividade cerebral. Se você vê que uma substância tira o açúcar do cérebro, o cérebro diminui sua atividade, curiosamente você expande a tua mente. São estudos que estão sendo feitos. As neurociências não têm necessariamente muito interesse nessas questões dessa forma, como a gente coloca, claro, mas eles querem saber como o sistema nervoso funciona, né? Então, tem alguns cientistas, acho que um no Brasil é o Tiago Arruda, que trabalha com essas questões e trabalhou já com a ayahuasca também. E é um neurocientista, então é uma pessoa bastante interessante para ver o trabalho, né? Os resultados que ele tem dentro dessa área, assim.
Eu acho interessante que existem vários métodos para você acessar esses Enochs, né? Que vai desde privação sensorial ou estimulação sensorial, tipo, como permanecer num ambiente isolado, ou tem as várias práticas religiosas que podem levar a isso. Você pode ver em sermões, né? Aquele êxtase religioso que as pessoas entram, ou às vezes práticas como meditação, yoga. Tem a exaustão ou mortificação do corpo, jejum, febre, que causa delírios, privação de sono, várias coisas assim, né? Próprias enfermidades levam, né, a estados não ordinários de consciência, embora exista uma distinção entre a patologia que leva e ao estado em si, né? O problema do doente é que ele não consegue voltar para o estado ordinário, mas o estado é perfeitamente legítimo, né? Tem os psicoativos, né? Os vários tipos de substâncias, principalmente as psicodélicas, que é uma classe bem específica do tipo de estado de consciência que ele te leva. Tem técnicas respiratórias, hiperventilação ou até a falta de oxigênio, e várias maneiras, né? E a gente vê que essas técnicas foram utilizadas pela humanidade em todas as épocas que a gente tem notícia. Muitas civilizações, e você pode ver, por exemplo, próprias pinturas rupestres, isso já foi muito demonstrado, como padrões, zigue-zague, pontos, aquelas formas abstratas, estão muito associadas a esses estados. Você vê, por exemplo, o uso da cannabis por várias religiões, como a religião Rastafari, ou pelos sufis, que é um misticismo do Islã, né? O uso do peyote pelos astecas e maias, ou ayahuasca pelos indígenas da América do Sul. Tem uma especulação, né, sobre o que seriam a soma nos Vedas, que alguns acham que pode ser a seita de uma planta, ou quem sabe um cogumelo, a ambrosia dos deuses gregos, né? Então, tudo isso faria muito sentido que fossem substâncias psicoativas. E talvez essas experiências tenham sido formadoras de cosmologias, de crenças, de civilizações inteiras. É impossível determinar a influência que isso causou na cultura, porque ela é imensurável em todas as culturas. E aí a gente tem a figura do xamã, que é uma figura privilegiada para entender isso, que ele exerce suas várias funções em estado de transe, e ele também é médico, artista e sacerdote. E é legal a gente pensar como a prática da arte ela podia estar ligada a isso, desde a pré-história, e várias civilizações ainda hoje, não existia uma distinção clara entre o que era arte e o que era religião. Essas coisas nasceram juntas e nunca se separaram totalmente, por mais que a nossa cultura, hoje a arte seja uma coisa muito diferente, a religião, pelo menos, nunca abriu mão da arte. E muitos artistas, você vê, é muito comum, né? Vários artistas terem concepções místicas ou metafísicas ou religiosas mesmo, que associam muitas duas coisas. Essa coisa da experiência. E o mais interessante para mim, eu sempre gostei muito de explorar esses estados de consciência, e eu sou uma pessoa muito cética, assim. Não é porque eu tô tendo determinadas experiências que eu tomo elas como verdade, ou aquilo que elas me sugerem não é necessariamente a verdade. Mas justamente por conhecer e experimentar, né, e eu já usei várias vezes, eu sei que essas experiências trazem percepções que são muito legítimas. Uma das coisas mais fáceis de perceber é o potencial terapêutico, quem sabe até de autoconhecimento, porque a gente entende muita coisa sobre nós mesmos, vários processos internos, várias revoltas que a gente está sentindo, vários sentimentos vêm à tona, às vezes lembranças. Tem um potencial terapêutico incrível isso, né? E tudo isso, na verdade, para mim, é um mergulho no inconsciente mesmo. Vários conteúdos inconscientes vêm à tona, mas mais interessante que isso é algumas percepções que a gente tem a respeito da própria realidade. Acho que a gente consegue ter um vislumbre de quantas as nossas percepções sobre a realidade são relativas, são limitadas, né? Como a realidade tem muitos aspectos, né? A questão, por exemplo, de como a gente percebe o nosso eu, a nossa identidade, acho que é uma experiência muito comum. Todo mundo que usa algum tipo de psicodélico relata isso, de como a noção de eu é abalada, como às vezes a gente se desintegra, ou a gente para de se entender como um eu separado, né? O Freud fala, acho que se eu não me engano, no Mal-Estar na Civilização, de um sentimento oceânico, que é esse sentimento de que a gente está no todo, a gente faz parte do todo. E essa experiência do êxtase religioso, que é nada mais, nada menos que um Enoch, que os cristãos chamam de revelação, é uma parte importantíssima da religião, da experiência religiosa, né?
tem um antropólogo que eu não vou lembrar o nome, mas ele fala que os 3 elementos principais da religião é o rito, não sei se é o mito, e essa experiência que é o transe, né? O êxtase. E eu acho muito engraçado que a gente vive numa cultura que tem muito preconceito contra drogas em geral. Primeiro já começa com essa palavra. A palavra droga, ela reúne num único conceito inúmeras substâncias que são totalmente diferentes, que têm resultados totalmente diferentes sobre nós. E é muito engraçado que droga é quase uma coisa do mal, uma coisa do diabo. Enquanto o álcool não, o álcool é normal, todo mundo pode beber, sendo que, tipo, causa mortes no mundo inteiro, né? Agora, uma maconhinha, meu Deus do céu, né? Isso é coisa do... E eu vejo muito como tem pessoas que são religiosas, principalmente as pessoas religiosas, aliás, não conseguem aceitar religiões como o Daime, que usam uma substância psicoativa, porque acha que é impossível alguém ter uma experiência espiritual legítima com uma substância. Porque na cabeça das pessoas, essas drogas deixam a gente burra. A gente fica burro, não consegue entender as coisas, por isso começa a ver um monte de coisa. E não é nada disso, né? Tudo que se manifesta pra gente é algo que tá no nosso inconsciente, basicamente. Elas não percebem, inclusive, que talvez mesmo a experiência que elas têm na igreja passe por uma mudança química que acontece no cérebro dela. Porque nosso corpo é feito de química. Todos os estados que a gente passa tem alguma coisa química ali, né, no nosso cérebro, tem alguma explicação neurológica que passa por aí. E é muito engraçado que muitas pessoas que acreditam em Deus, têm várias concepções metafísicas, acreditam em espíritos, acreditam em comunicação com entidades, né, com anjos, mas não, se você usou uma substância, necessariamente você ficou burro e tudo que você sentiu é ilegítimo. É uma incongruência, uma incoerência que existe na nossa cultura e que é muito popular, né? Exatamente isso, porque existe uma série de questões aí que algumas a gente não consegue explicar realmente. Você falou do álcool, é um grande exemplo, né? Eu já vi pessoas, como estou nesse meio de estudar estados ordinários de consciência, eu não sou um psiconauta, né? Tem experiências que eu nunca tive, por exemplo, eu nunca experimentei um cogumelo na minha vida, né? Talvez eu não faça. Olha, eu recomendo, hein? É muito bom. Pois olha, eu já experimentei, na realidade, a ayahuasca, que foi onde eu fiz a minha pesquisa, em 5 anos lá dentro da União do Vegetal, quer dizer, não fui só para fazer a pesquisa. Na verdade, a minha experiência com o psicoativo foram inicialmente desastrosas, né? Porque eu tenho uma sensibilidade super grande, por exemplo, eu não posso tomar café, né? O café, para mim, ele não dá alucinação, mas ele pode me deixar em pânico. Hoje não deixa porque eu sei o que é ele, mas tempos atrás eu não sabia de onde vinha aquele estado de ansiedade e passava muito mal. E eu tinha uma certa noção, assim, já na adolescência, nunca tive interesse. O pessoal brincava também com lança-perfume, jogava camiseta, passava adiante, não tinha interesse nenhum nisso, né? Álcool era aquela coisa de você tem toda uma pressão, né, da sociedade já, e era aquilo que você tinha coragem de ir nas festas para dançar, aquela coisa assim, tipo, né, o tirador de timidez muitas vezes. Mas o que a gente vê? O álcool como aquelas questões estatísticas no mundo, né? Aquelas questões de que faz mal para a pessoa, e não é só isso. A questão das substâncias, elas são estudadas, o que elas fazem mal para a pessoa e para as pessoas da relação dela. Né? O álcool é um que faz muito mal para as relações. E as pessoas se acham as mais diversas desculpas para usar e consumir álcool de forma que não tem nada de mal, né? Você usar seu vinhozinho, sua cerveja, não tem absolutamente, não é nenhum moralismo, nada em relação a isso. Nós estamos falando do abusos, né, que acontecem nisso e o nível de grau de adição que as pessoas podem ter. Essa história também, que é uma lorota enorme, de que, por exemplo, a maconha é porta para as drogas mais pesadas, né? Não, se fosse porta, o álcool já seria a maior de todas elas. E se a pessoa tem uma propensão qualquer já para as patologias, o álcool vai trazer. Se a pessoa tiver qualquer tendência, algum tipo de psicose, esquizofrenias, paranoias, assim, o álcool vai trazer também, não é outras substâncias que vão fazer isso. E daí os acidentes, as agressões e todos que acontecem com uma substância que em si também não é culpada de nada, né? Quem tem culpa de tudo isso é a forma como o ser humano usa. Agora, o preconceito realmente é uma burrice gigantesca e ela acontece em muitos países. Recentemente eu vi na Espanha o pessoal do Santo Daime sendo preso, assim como se fosse um criminoso mesmo, de casa invadida, com toda a agressividade que fazem, como se fossem uns terroristas por causa da ayahuasca. Então é uma ignorância gigantesca, porque primeiro a gente sabe que, como você bem frisou, a palavra droga não pode ser um guarda-chuva para tudo que é psicoativo. É totalmente diferente. Nós temos 3 tipos básicos de substâncias que a gente pode classificar em muitas outras, né? Mas nós temos 3 tipos básicos de substâncias
substâncias psicoativas, né, que são as que aceleram o sistema nervoso, as que retardam o funcionamento do sistema nervoso e as que, entre aspas, né, perturbam o sistema nervoso, que seriam as da classe fantástica, que é onde se encaixam esses psicoativos como a ayahuasca, a mescalina, né, a psilocybe, LSD, né? o LSD seria a sintética, semissintética, né, mais famosa, que deu realmente abertura para muita coisa e agora voltam cada vez mais estudos a respeito, né? O LSD teve um fenômeno de propagação muito grande nos anos 50 e 60, até que houve uma proibição definitiva em 1967. Mas há vários estudos, inclusive terapêuticos, como você falou, de sucesso. O Stanislav Grof trabalhou muito com terapias em LSD, com sucesso. E depois, com a proibição, ele teve que desenvolver um processo paralelo, baseado provavelmente na yoga, que é a respiração holotrópica. Então, um método que, através da respiração, a pessoa atingiria esses estados não ordinários de consciência também. Mas a gente vê essas questões assim do preconceito e não sei quando que isso vai poder alterar. A gente sabe que, por exemplo, você pode tomar uma série de comprimidos antidepressivos que vão alterar a tua forma de metabolismo, podem fazer você engordar, vão mexer na tua libido, uma série de efeitos colaterais. Vão ter que fazer testes para ver qual seria a tua substância, qual delas que tem no mercado, que você pode ter uma receita para você, qual a quantidade dessa substância que você vai tomar, tal. Quando tem substâncias naturais, como a psilocybe mesmo, que são estudadas hoje, a própria ayahuasca, que tem componentes naturais e antidepressivos, né? Um caso curioso para ver como é que funciona essa questão das drogas, né? Que mesmo assim as coisas não vão para frente, pelo menos no Brasil foi um pouco, né? O CONAD, né, que é onde tem esse registro nacional sobre o uso de drogas, colocou uma época a Banisteriopsis capi e a chacrona, né, ou a Psychotria viridis, como plantas proscritas. Hoje você sabe que você não pode plantar maconha. Se você plantar maconha, você vai aparecer no Jornal das 6 da tarde, já plantou a maconha, a cadeia no cara. Tá. Isso nós somos uma sociedade primitiva ainda, né? Infelizmente. Mas é assim, as pessoas gostam de ficar chocadas, né? Eu ia dar justamente um exemplo do preconceito de pessoas que são dependentes de álcool, é um exemplo que eu conheço muito perto, que é dependente de álcool e, assim, tipo, tripudia as questões, por exemplo, do uso da ayahuasca. Que foi justamente a questão quando deixaram essas plantas proscritas, como é hoje em dia a cannabis, né? E essas pessoas estavam dentro da religião ali da União dos Vegetal mesmo. Como assim? Quer dizer, legalmente agora a gente não pode usar mais a ayahuasca, porque se essas plantas são ilegais, nós não temos mais direito, pelo menos legalmente, de fazer isso. Nós estaríamos na ilegalidade, coisa que de longe a União do Vegetal iria querer. Então eles resolveram fazer um projeto de pesquisa que se chamou Projeto Ayahuasca, o projeto OASCA, na verdade, que é a forma como a União do Vegetal trata o nome da ayahuasca, né? E se colocaram à disposição seus membros, né, dos membros da religião, para serem escrutinados, né, e feitos todos os tipos de exame físico, mental, para ver qual o malefício que eles estavam tendo com essa substância. E, na realidade, esse estudo foi levado a cabo em, acho que 1987, estava lá Jeremy Narby, o Luna, que foi meu orientador, o Stanislav Grof, eu acho que o Dennis McKenna, se não me engano, mas talvez não. Mas tem um outro cientista, o J.C. Calloway, que é um grande químico. Eles chegaram à conclusão que essas pessoas estavam muito bem, obrigado, trabalhando, muitas tinham problema com álcool, pararam com esse lado dessa adição. Existe uma clínica no Peru, que é Taquiwasi, que trabalha na recuperação de drogados pesados e usa a ayahuasca nos seus trabalhos também. Assim, da mesma forma que o iboga africano pode ser usado também para esse tipo de coisa. Então, ou seja, resumindo essa questão, no Brasil, através desse estudo, essas substâncias foram tiradas de substâncias proscritas e foi autorizada por uso religioso. Ela não pode ser comercializada. E uma característica da ayahuasca, para quem conhece, é que ela não é uma substância muito fácil, assim, se vou beber um copo de ayahuasca para ir para rave. Não rola, né? Não dá. Então, realmente, ela combina, dá muito certo com esse aspecto de uma introspecção, de uma forma de concentração, como a própria União Vegetal usa esse termo, para aquele momento ali, com essa finalidade de sacramento. E as pessoas, realmente, muitas delas ali, têm
seus casamentos ajeitadinhos, seus trabalhos. Não há nada em volta dessa prática, como assim do Santo Daime também, que possa dizer que há algum perigo mesmo e que isso vai... A gente sabe que sim, se a pessoa tiver uma tendência esquizofrênica, mas aí, como eu falei agora há pouco também, basta o álcool para ela ter esse tipo de problema. E um outro acidente que acontece nesse tipo de coisa, acontece em todo lugar. Algo que diga assim que isso realmente é perigoso, que acontece muita cagada ali, assim, que as pessoas saem batendo seus carros, ou então se transformam em pessoas agressivas, ou não trabalham mais, ou... Não, nada disso está presente nessas questões aí, né? E de esperar, por exemplo, eu tenho boa parte da minha vida em Portugal, né? Eu sei que lá tem a União do Vegetal, eu tenho o Daime, mas ainda não são autorizados realmente a trabalharem, né? Quando deu esse caso na Espanha, eu pensei, ixi, de repente, em vez de liberarem as coisas, podem piorar. E como curiosidade, só dentro dessas questões, eu não lembro o nome da pessoa, mas é muito fácil verificar. Era o dono da Seagram's. O dono da Seagram's é daquela marca de bebida que faz whisky, é uma empresa enorme. Ele chegou na União do Vegetal, se encantou mesmo com a União do Vegetal, ao ponto de ver a questão negativa do álcool, vendeu a Seagram's e como ele tem muita grana, ele gastou mais de $1 milhão em advogados para fazer a União do Vegetal ter direito a usar a ayahuasca lá nos Estados Unidos, né? É um caso de sucesso. Eu conheci a figura, não estou lembrando dos nomes, nem do estado, infelizmente, mas é fácil de pesquisar. Ele esteve em Brasília no congresso, acho que no terceiro congresso da ayahuasca, que eu participei lá. Bastante interessante, e ele se emocionava às lágrimas, assim, de falar do caso de sucesso, como é que tinha sido importante na vida dele esse contato com esse lado todo, né? E toda a alegria que ele tinha de ter conseguido essa legalização lá nesse estado. Eu mesmo vejo aqui algumas igrejinhas do Daime, como elas recuperam pessoas e que são viciadas em crack, por exemplo. É uma coisa que a gente vê mesmo. E eu posso dar o meu testemunho pessoal que a ayahuasca foi fundamental para a minha recuperação da minha depressão. O meu caso era muito grave desde criança. Era um nível de depressão muito forte, assim. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que mudou minha vida. A minha vida começou a valer a pena. Eu comecei a sentir que valia a pena viver depois de algumas experiências que eu tive com a ayahuasca, que os sintomas foram ficando cada vez mais brandos, eles até desapareceram por um tempo, e atualmente existem esses sintomas, mas é muito reduzido, não se compara com o que era. Não penso mais em suicídio, por exemplo, que eu pensava todo dia. Então, a ayahuasca e essas substâncias psicodélicas têm um grande potencial terapêutico. Isso é verificado desde os anos 60, ali, tem várias pesquisas demonstrando que ela tem esse potencial. Eu acho que, inclusive, eu vejo alguns divulgadores de ciência falando sobre isso, e eu acho que eles até erram e não entendem muito bem, porque a ideia que muitos têm é que, se a ayahuasca tem esse potencial, então tem que saber qual que é a substância que cura a depressão e colocar numa cápsula e a pessoa toma e pronto, né? E não, né? Tem que passar por um ritual, tem que passar pela introspecção. Toda a experiência faz parte desse potencial terapêutico. Não é só químico, é químico também, né? Mas também tem uma parte que se parece com você ir para um psicólogo e o psicólogo te ajudar a elaborar várias questões. Eu diria isso, né? A ayahuasca, principalmente, e outras substâncias também, tem um grande potencial para te fazer elaborar, de fazer emergir várias lembranças, memórias, sentimentos, e você ter consciência desses sentimentos e conseguir dar uma elaboração para elas, né? Então eu tenho esse testemunho para dar, assim. Mas é claro, né? É contraindicado em alguns casos. Pessoas que são esquizofrênicas, por exemplo, não podem usar, é muito perigoso. Não pode misturar com alguns remédios também. Atualmente, eu mesmo estou tomando alguns remédios que não pode misturar, então faz tempo que eu não uso nada. Eu sempre tive muita preocupação para saber o que eu estava usando, né? Eu não uso porcaria, assim. Eu até falo isso até para o meu ouvinte, assim, que você que está ouvindo tiver depressão, já tentou várias coisas, nada resolve e está a fim de experimentar, eu recomendo. Tem lugares que são bons, são decentes. Tem lugares que eu não recomendaria, né? Eu conheci alguns lugares que eu não gosto muito da abordagem, mas tem alguns lugares que são muito bons. O pessoal lá cuida da gente durante a experiência. Então eu acho que é bem bacana, assim. Pode ajudar em várias questões. E eu acredito no potencial crítico, assim, de abrir a mente. Ela desconstrói muitas coisas, né? Essas substâncias são muito filosóficas, assim. Eu tenho vários insights verdadeiramente filosóficos quando tenho alguma experiência
Eu acho que eu já falei, né, que ela nos ajuda a perceber muito da relatividade das nossas percepções. A gente começa a ter outros olhares. Às vezes a gente começa a olhar para a vida, para as coisas que nos acontecem, como se a gente fosse outra pessoa. E isso é revelador. É como você lê um romance que você acompanha a vida de um outro personagem, assim, e aí você entende mais sobre as outras pessoas, por exemplo. Enfim, você não fica burro, tá ligado? Como as pessoas costumam pregar. Pelo contrário, você começa a ver as coisas por outras perspectivas. Eu acho que tem um potencial muito rico, assim. Só que existe abuso também. Tem pessoas que fazem abuso, tem pessoas que usam de maneira leviana e eu diria até que existem grupos específicos que fazem um uso até meio perverso. Isso é documentado. A CIA, né, dos Estados Unidos, aquela agência dos Estados Unidos, ela fez uns usos, né? Como é que é o nome do programa deles? É MK Ultra, se eu não me engano. Eles tentaram usar LSD para fazer lavagem cerebral. Cabe dizer que eles não tiveram sucesso, que eles chegaram à conclusão de que não é bom para fazer lavagem cerebral, né? Mas eles fizeram esses testes. Mas hoje em dia existem grupos que são quase seitas, que tem uma dinâmica de seita, né? Que usa essas substâncias para, se eu não vou dizer assim, diretamente manipular as pessoas, mas para pelo menos doutrinar elas numa certa doutrina. Mas, assim, não é qualquer um que vai usar está sujeita a isso. Acho que uma pessoa que está sujeita a passar por uma lavagem cerebral, ela já está sujeita sem ayahuasca, né? Basta ver o nosso mundo aí, não precisa ninguém usar nada para entrar numa seita e ficar doutrinado, é só uma precaução que a gente precisa ter um olhar crítico para a nossa própria experiência. Isso não só, né, com a ayahuasca, mas com qualquer momento da vida. A gente precisa ter um olhar crítico sobre as nossas experiências, refletir muito, né, duvidar, né, do que a gente mesmo está pensando. Acho que é uma coisa fundamental. Eu até diria que nem todo mundo está preparado para passar por uma experiência visionária, uma experiência psicodélica. Eu acho que tem pessoas que são realmente muito crédulas, assim, e estão à mercê mesmo de tomar como verdade qualquer percepção, qualquer sentimento que elas tenham, né? E não olhar de uma maneira crítica. Mas esse é um risco que as pessoas têm no dia a dia, né? Eu acho que a desconstrução dos pensamentos que os psicodélicos oferecem tem um grande potencial de amadurecimento, de crescimento pessoal, né? E além de te ajudar a passar por certas situações, a vencer uma depressão, a sair da dependência de alguma droga realmente ruim, né, para a nossa saúde. A questão, por exemplo, da influência que as pessoas possam ter num estado não ordinário de consciência, como você falou, isso foi desconstruído um pouco por isso que a CIA ficou decepcionada. Não só a CIA, o Exército, a Marinha norte-americana deixaram de financiar as pesquisas, porque eles queriam usar isso como arma mesmo. Daí punham ali nos soldados, os soldados caíam na risada, não conseguiam sentido, em vez do cara não conseguia parar de rir do cara, né? Então não dava certo, porque para aquilo que eles queriam usar isso para uma forma com outro tipo de eficiência, né? Agora o uso terapêutico dessas substâncias existe. Eu presenciei no Horizons lá em Nova York um resultado de pesquisas que eles estavam fazendo com uma substância sintética, mas o MDMA, que está presente no êxtase verdadeiro, né? Não é o que se compra em balada, coisa assim, que ali tem muito outras coisas que não a substância, o MDMA puro. Mas o MDMA assistido também com o terapeuta, não é só a substância deixar a pessoa sozinha, é assistir com assistência de um profissional, né, de um terapeuta, ele consegue reverter casos de trauma pesado mesmo. Um exemplo que eu assisti lá, estavam dando vários, mas um que me chamou a atenção foi de uma pessoa, imagina, nos Estados Unidos tem essa coisa assim de, tá lá na guerra e você não é obrigado a servir o exército nos Estados Unidos, né? Então muitos jovens entram nessa pelo país mesmo. E eu lembro que era o caso de dois amigos que resolveram ir lá para o Afeganistão. E eu acho que foram meio na aventura, né? E aconteceu que um deles morreu. E esse cara, que é o amigo dele desde a infância, entrou em parafuso totalmente, assim, né? Se sentiu no mínimo responsável por aquilo e pela aventura deles, tá? E ficou no estado péssimo, assim. E ele foi voluntário para essas experiências com o MDMA e estavam lá nessa apresentação ele e o terapeuta mostrando como ele tinha conseguido sair daquilo. E hoje está sendo usado, inclusive aqui no Brasil. E tem um instituto aí que é do Stanislav Grof mesmo, que trabalha da formação
até nesses sistemas terapêuticos assim, né? E o LSD era usado, quer dizer, não é aquela coisa, tem uma diferença, às vezes a pessoa fazia uma experiência solitária por recreação, e ter um direcionamento, às vezes até pode ser um autodirecionamento, se a pessoa já tem um foco naquilo que ela quer fazer, ou está num processo, por exemplo, que nem tem uma religião, ou um grupo, ou um xamã, ou um terapeuta que dirija a sessão. Tem um livro bastante interessante que é o PIT, é o Psychedelic Information Theory, que mostra como é que acontece essas questões, por que é importante a presença de um xamã, por que a música às vezes é importante, por que um xamã pode dar um assobio, um sopro, o que ele direciona nisso, né? Como é que funcionam as redes neurais? Todos nós temos redes neurais que são já congeladas, né? Estagnadas muitas vezes. E uma substância desse tipo, da classe fantástica, vai esculhambar um pouco momentaneamente aquelas ligações que você tem, aquelas redes, né? E isso pode dar conexões diferentes se você ter insights ali. Então, por isso que você pode ter renovações diferentes. Uma experiência que eu tive, já que você também declarou experiências pessoais assim, que para mim foi muito curiosa, eu tive uma vez só, infelizmente. A gente pode pensar assim como uma figura de linguagem, né? Nós estávamos lá no paraíso e por uma razão nós fomos expulsos. Para voltar para o paraíso, tem um anjo de espada flamejante ali que não te deixa voltar. Porque tem uma coisa extremamente engraçada, porque eu tive uma experiência, eu me assustei muito com a experiência com a ayahuasca. Não foi uma coisa de bem-aventurança, que nem as pessoas... Não, eu fiquei totalmente com medo daquilo. Fiquei com medo de não voltar da experiência, como se eu fosse ficar naquele estado para sempre. Mas aquilo me perturbou tanto que eu resolvi insistir um número X de vezes. E se só tivesse experiência ruim, aquelas peias, né, que eles chamam, eu ia ter que me conformar e azar. Mas eu via tanta gente tranquila lá dentro que eu disse, não é possível, eu tenho que ver alguma coisa diferente. E eu pensei assim, eu comecei a pesquisar, então, para ver qual eram os efeitos, entendi que se eu estava com medo, isso estava me tensionando por causa que o efeito estava acontecendo, eu ia ter uma experiência pior, porque aquela ansiedade poderia ser ampliada. Então eu disse, não, vou relaxar. O que é pior que pode acontecer comigo? Eu posso morrer. Pensei nessa questão. Usei isso para ver como a mente é esperta. Aí eu posso morrer, tudo bem. Vamos ver qual que é. Como eles tinham visto que eu tinha passado por duas experiências muito fortes, eu tinha pedido para pôr em menos quantidade, eles sempre têm aquela desconfiança que o cara, tá frouxo, né? Tá com medo. Então, mas não era medo, é que estava sendo forte a experiência. E tinham medo, claro, também, mas era outra questão. Eles me deram menos. Então, o que aconteceu? O tal do set and setting. Como me deram menos, eu criei mais confiança. Isso já favorece um pouco a experiência. E eu já tinha estudado, já podia ter um controle sobre a minha reação um pouco melhor. Então, nessa, que foi a terceira vez, eu consegui passar e me entendi, dizer, finalmente, né? Agora não tenho mais problema com essa questão. E na quarta vez, eles me deram daí o copo tradicional que a União do Vegetal dá, que é aquele copo americano, na risca. É bastante de ayahuasca, né? Eu disse, bom, agora é a prova dos 9, né? Agora vamos ver como é que vai ser. E a experiência começou a ficar muito forte. E eu lembrava de dizer para mim mesmo, dizer, olha, você não veio para morrer, então... Tá. Mas aí o que a mente fez? Eu mesmo morrer, para mim mesmo que se dane. Mas alguém que eu amo morrer é outra história. E daí a minha mente começou a trabalhar, se filhos meus podiam morrer. Nossa, eu entrei num parafuso total. E daí eu queria sair dali, queria ver se eles estavam bem, tal. E daí você mesmo, de repente, se toca do ridículo do que você está experienciando. Só que a hora que eu me toquei do ridículo do que eu estava experienciando, desses medos, essa pessoa que você conversa todo dia, putz, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou no banco, preciso falar com você. Essa pessoa que esse diálogo constante que a gente faz com a gente mesmo, eu vi de uma forma muito mais clara, de uma forma que eu não tinha visto nunca. Essa pessoa que era eu mesmo nesse diálogo, dizendo assim, cara, não tem nada a ver, cara. Isso daí que você está vivendo, já sabe o que é substância, você veio aqui para morrer, né? Agora vem uma coisa que você não tem controle, então daí você vai pirar com medo. Tem pessoas que realmente perdem, tem experiência desse tipo, não é o caso do que está acontecendo. Eu não sei reproduzir exatamente a conversa, mas era um terapeuta que era eu mesmo, um diálogo super claro comigo mesmo ali, que daí eu até entendi um pouco dessas questões místicas que dizem da voz interior, né? Do mestre interno e tal. Eu disse, é esse, não é nada milagroso, é esse, tá ali presente já, tá aí.
sempre. E daí aconteceram coisas assim, eu via a figura do meu pai, foi extremamente interessante, porque no meio de toda essa preocupação, ver a figura do meu pai, que quase todos nós temos um outro casinho de trauma, né, com os pais, ver aquela coisa típica, né, perdoar, não era nem perdoar, assim, o tio estava abençoando a figura, mas assim, do coração pleno. Isso terapia nenhuma tinha feito até então. Então, a partir desse dia, eu disse, não, essas experiências, elas têm uma importância e uma capacidade de transformação e de visão que não é brincadeira. E não é à toa que elas estão tão estudadas, né, atualmente, com a ciência tão interessada nelas, por esses aspectos, realmente, do que seria o nosso lado de uma psique mais profunda, que esbarra nessas questões, que nem você falou, do William James, de outros estudiosos mais antigos e que estavam por aí já sabendo da importância toda que essas experiências têm, né? E que a ayahuasca, que nós estamos falando tanto, é uma delas, né? Você pode conseguir isso através de diversas formas, mas que não são incentivadas, né? É muito mais fácil de doutrinar. A gente sabe que todos nós temos um ser que não sabemos o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, e se alguém aparentemente tem essa resposta, a gente quer ouvir, é uma necessidade quase. Então, por isso que as religiões fazem tanto sucesso, nascendo que você mesmo pode ter a tua experiência mais profunda e se relacionar com aquela parte da psique que é a tua, né? Que é diferente de cada pessoa. Cada pessoa tem um Deus, cada pessoa tem uma forma de religião que é perfeita e fica adequada para ela, como o budismo dizia, né? Cada homem tem seu próprio caminho. E o Buda dizia isso, que se ele aparecesse no caminho da pessoa, que ele matasse o Buda, né? Quer dizer, no sentido simbólico de que essa pessoa deve seguir seu próprio Deus. Nesse sentido, a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, que é uma coisa que eu respeito, gosto da forma como eles trabalham, a oração deles é Deus do meu coração, Deus da minha compreensão. Quer dizer, é isso mesmo. Né? O grande erro da humanidade, que o Richard Dawkins bate muito na tecla nesse sentido assim, da Deus um delírio, aquele livro dele, é o fato de que os maiores crimes que aconteceram na história da humanidade e continuam acontecendo ainda hoje, são por essa imposição de que o meu Deus é o melhor que o teu e você está ofendendo o meu Deus e não existe nada disso. Né? E essas substâncias têm essa capacidade de você ter esse caminho espiritual próprio, mas também, dependendo da condição mental da pessoa, seria também possível de ser manipulada por um determinado tipo de pensamento, que era o que você estava falando agora. Por isso a responsabilidade de um xamã ou de uma pessoa que dirige uma sessão dessa. Mas, por outro lado, essa pessoa ela vai seguir coisas em qualquer situação. Né? E ela não vai ficar despreparada ali. Essa foi a coisa que a CIA viu nas experiências lá. Você não consegue fazer isso, né? Se a pessoa não tiver essa predisposição. É como hipnotismo mesmo. Você não vai hipnotizar uma pessoa e fazer sexo com ela. Não vai acontecer. A pessoa não entra nisso, né? Se ela entrar nisso, ela já entraria nisso sem hipnotismo. Então, só como exemplo chulo aí do que acontece nessas questões de influência ou não, né? Mas sim, claro, né? O próprio mestre Gabriel, da União do Vegetal, ele tinha, era Chico, alguma coisa, eu não lembro o nome, que é o cara com que ele conheceu a ayahuasca, disse que ele usava mais intenções com as mulheres o uso da ayahuasca, né? Então, há pessoas que podem ir por esse lado aí também. E, infelizmente, né? Tem casos de denúncia também. Então, as substâncias não têm essa culpa. Então, todos esses ENOCs, para quem não lembra, são estados não ordinários de consciência. Elas proporcionam visões que normalmente incluem padrões geométricos ou abstratos, né? Tipo espirais, labirintos, mandalas, fractais, é uma coisa que se vê muito. Às vezes, formas que não são necessariamente geométricas, mas as formas geométricas são muito comuns e muito presentes. Normalmente a gente vê essas imagens luminosas, em movimento, e como esses padrões se repetem em todas as culturas, em todas as épocas, a gente pode acreditar que elas decorrem por um fenômeno fisiológico em contato com essas substâncias. O cara que você falou é um arqueólogo, David Lewis Williams, né, que propõe isso. E também você mesmo falou, quando você estava falando desse cara, que existia aqueles estágios da trajetória da consciência, da trajetória intensificada. Era o entópico, né? E o outro era o construal, que faz com que a gente interprete as imagens. Daí você falou uma linha zigue-zagueante, ou espiral, pode parecer uma cobra, né? Acho que ele fala no livro dele lá que uma forma esférica pode parecer uma bomba se você tiver com medo,
ou uma maçã se você tiver com fome, né? Aí a tua mente começa a interpretar. E aí isso deixa bastante questões aí para a gente entender o porquê que as pessoas interpretam determinadas formas, determinadas imagens. A gente sabe, por exemplo, que o que você está sentindo na hora, o teu sentimento, pode influenciar a tua leitura, mas a cultura em que você está inserida também vai influenciar. De repente, a tua religião pode fazer você ver um anjo, ou um demônio, ou não, ou um orixá, ou uma coisa muito mais simples, né, do que tudo isso, um símbolo, de repente a própria cruz, seres mitológicos, né, entidades, heróis, coisas que têm a ver com a nossa cultura que a gente conhece de alguma maneira. No Manifesto da Arte Visionária, que foi escrito pelo Lawrence Caruana, ele usa muito a psicologia analítica do Jung, né, para dizer que nós temos os famosos arquétipos do inconsciente coletivo. Os arquétipos são espécies de símbolos que toda a humanidade compartilha, embora cada pessoa tenha a sua própria chave de interpretação, de simbolização, existem símbolos que são coletivos. Por exemplo, quando ele fala do sonho, Jung fala dos sonhos, né? Ele fala de motivos típicos que a gente tem. Por exemplo, quando você sonha que está caindo, ou que está voando, ou sendo perseguido por um animal. Todo mundo sonha isso. Então ele acredita que esses símbolos fizeram parte do desenvolvimento da espécie humana. Talvez em algum momento da nossa evolução, a gente começou a traduzir certas experiências, ou certos instintos, ou certas vivências inconscientes com determinados símbolos. E, então, para o Caruana, que fez o Manifesto da Arte Visionária, muitos desses símbolos que a gente vê durante a experiência visionária são arquétipos sendo manifestos, sendo revelados. E dessa forma, para ele, você poderia revelar muito sobre o seu inconsciente, sobre os seus processos psicológicos mais profundos, né? O arquétipo ele pode ser considerado como uma imagem vazia, né? E essa imagem vazia ela vai ser preenchida por alguma imagem de acordo com a cultura que a pessoa está. Certos símbolos, certos arquétipos que são universais mesmo. Tipo, pensar, por exemplo, da grande mãe, né? Ou da mãe em si, ela tem um aspecto que é universal. O sábio também tem aspectos universais. E tem questões assim de imagens que são, por exemplo, dentro de uma determinada cultura e época também. Por exemplo, a gente podia pensar num ícaro, né, num animal, numa águia, como algum tipo de símbolo que hoje poderia ser representado, por exemplo, com um avião. A pessoa não iria sonhar, por exemplo, com uma águia, iria sonhar com um avião ou com outra forma. Mas o arquétipo em si seria essa imagem vazia que é preenchida depois com esses aspectos culturais. Agora, o que está por trás, muitas vezes, disso, a gente pode pensar assim, nós somos bastante arrogantes, na verdade, né? Todos nós, sem exceção. Porque o simples fato de a gente sonhar e acordar depois com a memória desse sonho e não achar a coisa mais fantástica do mundo e ver que não fomos nós que tivemos a capacidade de criar aquilo em momento nenhum. Que criamos imagens fabulosas, com resoluções melhores do que qualquer computação gráfica, com emoção, com detalhes enormes e tudo nós que criamos, né? Nós fizemos tudo isso. É impressionante como a gente é bobinho em relação às coisas. A gente não tem a menor noção de como a consciência realmente funciona ou mesmo o que ela seria. E o que esse inconsciente poderosíssimo assim, quer comunicar muitas vezes, né? Aí foi o grande mérito do Freud nesse sentido, assim, que tentou trazer para o Ocidente essas interpretações. Isso já acontecia desde muito tempo, mas ele, dentro da ciência ocidental, ele trouxe essa busca de uma forma de interpretação desses sonhos. No caso do Freud, ele tinha mais um componente como um repositório ali, né? E às vezes até um lixo do dia, e que outras pessoas, como o Jung mesmo, viu como uma forma um pouco mais profunda essa questão do inconsciente, com esse aspecto arquetípico, né? E com uma forma de comunicação muito, muito interessante também. Essas questões que você comentou agora há pouco, em relação às alucinações, né? Essas alucinações, essas geométricas, elas estão realmente associadas ao sistema nervoso. Se você pega esse documentário que eu comentei agora há pouco mesmo, da BBC de Londres, o dia que as imagens nasceram, ele mostra o King's College, lá em Londres. Ele vai visitar esse departamento que está estudando a luz estroboscópica, é uma que pode estimular essas percepções, nesses estados entópicos, né? Então, conforme a intensidade da luz ou a velocidade dela, ele ia descrevendo, estou vendo treliças, estou vendo pontos luminosos, estou vendo as imagens que ele ia enxergando dessa forma. Então, essas são o que nós podemos chamar de alucinações entópicas, né? Que estão muito ligadas ao sistema nervoso. Tem um outro tipo de alucinação,
que se chamam de alucinações eidéticas, que são daí as imagens assim, mais completas, mesmo que envolvem mais questões da memória, e que também tem um escape, que eu falei agora há pouco, que seria aquelas paisagens visionárias, né? A mistura dessas duas formas de alucinações, quer dizer, uma entóptica e a outra que já é mais interpretativa, né? Elas com certeza devem ser a origem da maior parte dos mitos e religiões para o planeta todo. A diferença é que a gente vê assim, o profeta teve visões, né? E todo mundo, ok, teve visões. Se você disser que você tem visões, vá para um psiquiatra, vamos internar esse cara. Tipo, não sei por que eles podiam ter visões, né? Porque toda descrição religiosa é sempre assim, é sempre alguém num estado de consciência que tem uma experiência qualquer lá, nem sempre é uma coisa coletiva, né? Tinha um Moisés que conversava lá com Deus e transmitia para os outros, como normalmente é essas coisas assim. E ainda tem mais um fenômeno, falando em alucinações, que são as alucinações erráticas, que é essas que a gente tem, que são as ilusões visuais, né? Aquelas imagens que a pessoa olha, ela parece que está se mexendo, as imagens ambíguas que a pessoa olha, parece a cabeça de um animal e se olha de outra forma, ou vê o rosto de uma mulher, ou então um coelho, então essas coisas assim que são típicas do nosso construto cerebral, né? Quis citar essas questões aí do entóptico, eidético e errático, porque você tinha falado dessa questão das alucinações geométricas fazerem parte do sistema nervoso, né? E são mesmo. Um outro exemplo disso, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, mas não é enxaqueca só aquela que a pessoa diz que é dor, que às vezes nem é enxaqueca, é só dor de cabeça, a pessoa interpreta mal. Na realidade, as enxaquecas podem ser, mas normalmente elas são com perturbações muito maiores. As pessoas normalmente têm sintomas assim, de não poder ver luz, não poder escutar sons, é uma coisa bem mais perturbadora do que simplesmente uma dor de cabeça. E há pessoas que têm enxaqueca com visões também, que é o que eles chamam de escotoma cintilante, que a pessoa enxerga uma série de pontos luminosos, zigue-zagues e espirais também, que é uma combinação dessas imagens todas que a gente está falando, desses estados não ordinários de consciência, disparados para um processo patológico, que é uma idiopatia, que ninguém sabe direito exatamente o que ela provoca, mas elas sabem que está associada também aos neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, e que certa alimentação, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de enxaqueca e gosta de comer chocolate, a chance que ela tem de ter, depois de uma Páscoa, por exemplo, que ela encheu a cara de chocolate, é muito grande. Ou então com queijos, até vinhos, coisas assim, que são substâncias que estimulam a serotonina, e a pessoa que tem essa propensão pode acabar desenvolver uma enxaqueca, e a curiosidade só porque tem essas imagens entópticas aí perfeitamente. Inclusive, há grupos que trabalham com, nós estamos falando de questão de arte, com arte de enxaqueca. Tem até um site que mostra as pessoas tentando interpretar a sua própria enxaqueca e fazendo os trabalhos. Que é o que pega essa questão daí da arte visionária, que como o que as pessoas veem e o que elas estão representando, né? Muitas vezes as pessoas tem uma dificuldade muito grande em fazer essa transcrição. É quase como se você fosse tentar transcrever o teu sonho também. Por isso que acaba sendo uma arte mesmo. Tipo aquele Pablo Amaringo, aquele peruano, tinha um talento genial de conseguir traduzir em pinturas as visões que ele tinha, fazer aquelas composições todas, e ficou famosíssimo e fez escola mesmo, né? Não só escola no sentido de que as pessoas o copiaram, como tinha uma escola chamada Uscojar lá no Peru, que era feita com fim beneficente mesmo, para as crianças, um lugar de estudo, ter uma escola de arte, né? E que ele, junto com o Eduardo Luna, né, o Eduardo Luna, criaram essa escola. Saíram grandes artistas visionários dali, né? Um deles é o Anderson de Bernardi, tem até no site da Base Ayahuasca, tem lá o perfil dele, que é um grande artista, e você vê que tem uma influência muito grande assim, do Amaringo, né? Para o ouvinte que não sabe ainda, que não conhecia arte visionária, a arte visionária é justamente a arte baseada nesse tipo de visão. E esses elementos todos que a gente está mencionando são elementos muito presentes nas obras visionárias. E a questão dos arquétipos do Jung é só uma maneira de interpretar essas visões, é uma maneira que o Lawrence Caruana usa no manifesto, porque esse tipo de arte existe há muito tempo já, só que essa palavra também ela já é antiga, mas ela talvez tivesse uma conotação não exatamente igual, não exata, até que esse artista Lawrence Caruana publicou um manifesto. Eu não lembro bem, Mikos, qual era a data, se foi 2001 ou 2011? 2001 mesmo. 2001 ele lançou então o Manifesto da Arte Visionária, que ele propõe então o conceito dele, e esse conceito então vem se popularizando, né? Vários artistas vêm se identificando com isso, ou já se identificavam, e o próprio Caruana faz uso da teoria do Jung.
Mas, assim, o fato é que na arte visionária, pelo que a gente entende de arte visionária, existem símbolos que, se não são universais, pelo menos eles tendem a uma certa universalidade, que são encontrados em diferentes tradições, em diferentes formas, né? Para o próprio Caruana, lá no manifesto, elas são atemporais, elas são realmente universais. O Aldous Huxley, qual que é o nome daquele livro dele? O mais famoso dele era... Portas da Percepção. Mas ele tem um que é mais famoso ainda. Como é que é o nome daquele romance? Admirável Mundo Novo. Mas esse Portas da Percepção foi um livro muito famoso justamente por causa da experiência psicodélica que ele tinha com o peyote. Ele descreve, né, vários símbolos, quase faz uma lista detalhada, né, de vários símbolos, e no livro Céu e Inferno, na verdade, que ele faz essa lista, né. Ele vai explicando o significado que para ele tinha, né. Para o Huxley, o artista visionário, quando estava retratando esses símbolos, ele ajudava o espectador da obra a ter um vislumbre dessa experiência, em maior ou menor grau, como se estivesse ajudando o espectador a ser transportado para esse mundo, que ele chamava esse mundo do inconsciente, na verdade ele chamava de antípodas da consciência, e para ele e para vários visionários, é de lá que vem todos esses símbolos. Então muitos artistas visionários, né, como eles creem que esses símbolos de fato são universais, eles começam a juntar vários símbolos diferentes, de várias tradições, né, numa mesma imagem. Por exemplo, o Caruana, ele fez o Jesus Cristo crucificado numa roda, que é a roda do Dharma, no budismo. Tem todo um sincretismo ali da questão da figura feminina, é um arquétipo, né, da mãe, que pode ser Maria, ou pode ser outras, pode ser, sei lá, Iemanjá, não sei, na verdade, eu tô viajando aqui. Mas essa junção de símbolos é uma coisa que a gente vê muito, né, na arte visionária. E isso traz a questão da linguagem. O Lawrence Caruana, ele se impôs, digamos, a tarefa de criar uma espécie de linguagem-imagem, uma linguagem perdida, que ele considera perdida, né, de sinais ocultos que tem um significado perdido, esquecido. Tem toda uma concepção metafísica ali para o Caruana, como se existisse de fato uma linguagem primordial que se refere à essência das coisas, e ele está tentando buscar ali através das imagens, dos símbolos, né, dos símbolos visionários. Mas, se a gente quiser olhar isso por uma perspectiva mais laica, a gente pode colocar em evidência ali várias questões da linguagem mesmo, né? Você falou, por exemplo, do manifesto algumas vezes. Eu fiz uma pergunta para o Caruana, baseada em perguntas que algumas pessoas já me fizeram muitas vezes. Quem que estabeleceu o nome arte visionária? Quem que trouxe isso, né, dessa forma? E daí realmente é que nem quem que deu o nome de Gillette à lâmina de barbear, né? Não se sabe, aquilo era a marca da lâmina de barbear, e as pessoas começaram a chamar de Gillette, e não dá para dizer, não, foi fulano que batizou de Gillette, não. Eu sei que o termo visionário, ele já é um termo antigo. Pensando no termo visionário, não é aquela coisa, sou visionário porque eu enxergo a cotação da bolsa lá e sei que eu sou expert aqui, eu faço essa previsão. Não é nesse sentido. É visionário relacionado à visão mesmo, nesse sentido plástico que a gente está falando. Isso já era comentado com os simbolistas. Se você pega alguns livros, textos da época do simbolismo mesmo, que está ali por fim de século XIX, né? Eles trazem já esse termo de visionário. Tem um livro que é bastante interessante. Hoje em dia a gente tem internet, né? Na época não tinha, não sei como é que as pessoas faziam pesquisas tão profundas desse tipo. Mas tem um livro chamado Dreamers of Decadence, Symbolist Painters of the 1890, o ano de 1990, né? Esse foi escrito pelo Philip Julian, que o livro que eu tenho, a versão que eu tenho é de 1971. O livro foi escrito na língua original em 69. E ali ele traz essas questões tanto das transcendências, de todo esse universo que a gente está falando, mas ainda dentro do simbolismo e do movimento decadente. É do século XIX, né? Você falou 1990, mas você quis dizer 1900, né? É 1890, na verdade. 1890. Isso, é fim ali do século, né? Então ele traz esses diversos artistas e fala do movimento decadente, dizendo assim, por que era decadente? É porque as pessoas estavam interessadas em contrapor aquela pressão toda que existia ali, quase vitoriana, né? Via com coisas assim satânicas, mas principalmente muito em cima também da sexualidade, esse aspecto todo. E daí, por isso, a burguesia considerava que isso era uma coisa decadente. Então o movimento simbolista teve essa expressão forte aí.
Mas quem começou a pensar mesmo em termos de falar em arte visionária, não falar só a respeito de visões, tal, quem se referia ao termo era o Ernest Fuchs. Tem um livro dele que fala sobre ele mesmo, é um ensaio autobiográfico chamado Fuchs on Fuchs, que foi publicado em 1977. E ali ele pegava essa expressão, né? Depois teve outros escritores, isso tudo que me passou foi o Caruana mesmo. Foi o Hervé Serran e Michel Randon. Em 1983 lançou o termo mesmo, falando sobre arte visionária, que é esse livro aí do Arte Visionária, desse autor Hervé Serran. E outro em 1991, que foi desse Randon, também falando da arte visionária, essa edição pela Publishing International em 91, né? E quem falou também, já nos anos 90, sobre o termo específico de arte visionária foi o Alex Gray. Algumas pessoas perguntaram, mas o Jung não falava em arte visionária? Não, ele falava em visões também, assim como aquela frase famosa dele, pintar o que você vê fora é diferente do pintar o que você vê dentro. Está perfeitamente o conceito de arte visionária aí, mas ele não usou o termo arte visionária, né? No caso desses autores, sim, usaram, e mais tarde o Alex Gray também popularizando mais, mas aí já em 2001 mesmo, nesse livro dele, A Missão da Arte, né? Mas a gente vê, por exemplo, um artista simbolista como o Gauguin, tem lá aquela pintura dele, Jacó e o Anjo, né? Visão após o sermão, as pessoas de olhos fechados enxergando aquele sermão, né? As pessoas dizem que seria um estado de meditação ou de meditação mesmo, depois ali Ou de êxtase, assim, né? Eu imagino um isso. êxtase. Isso, mas essa espécie exatamente dessa impressão de êxtase pela cara das pessoas como o Gauguin representa, né? E aquele aspecto daí simbólico que ele pega, põe um fundo vermelho no quadro, que não era uma coisa usual na época, e põe lá essa luta, né, do Jacó com o anjo, e é um quadro de 1888. Então tá bem nessas épocas aí mesmo, simbolistas, né? E até mencionar isso é interessante porque a Bíblia é um negócio muito psicodélico, né? E essa luta do anjo, eu li assim, o Velho Testamento, e essa parte tem umas coisas muito enigmáticas, muito estranhas, incompreensíveis até. Quer dizer, deve ter alguma chave de interpretação, aliás, tem várias, né? Por isso que eu acredito mesmo que muitos dos mitos religiosos, elas nasceram de experiências visionárias mesmo, assim, de coisas que não podem ser totalmente compreendidas, podem ser interpretadas de várias maneiras, né? Mas não totalmente entendidas. Nesse sentido é fabuloso, porque aí outra experiência que eu tive na União da Vegetal, ouvindo certas conversas que aconteciam ali dentro, eu disse, não, mas esses mitos, né, não era bem assim, isso não pode ter sido assim e tal. Mas eu lembrava, não, mas calma, cara, isso é uma religião, você está querendo que o mito tenha uma conotação racional, sendo que o mito é a Arca de Noé, que as pessoas puseram milhões de bichos lá dentro, né, e teve um dilúvio, e se a pessoa acreditar 100% nisso, perdeu a questão do mito, porque o mito não é para ser nem acreditado dessa forma, o mito tem uma dimensão diferente. Eu tive uma experiência dentro da União Vegetal que eu achei bem divertida nesse aspecto, porque existia uma história na União Vegetal, eles podem contar histórias dependendo da sessão, né? E essa história que eles contaram era a história de Yansan, e eu não vou contar a história toda, mas uma coisa resumida assim, que no início da história teve dois índios lá que queriam matar Yansan com um arco e flecha lá. E teve uma força divina ali que não permitiu que ela fosse morta dessa maneira. Mas a história caminha do jeito que no final da história realmente ela é assassinada. E daí uma pessoa pediu para fazer a pergunta para o mestre. O mestre disse, ok, pode fazer a pergunta. E o rapaz disse assim, mas por que aquela força inicial que salvou, né, Yansan de ser assassinada ali, não protegeu ela no final também? E eu, naquele estado, também, a pergunta é boa, realmente, o que tá, né, por trás disso aí? O mestre olhou para ele e disse assim, porque senão não tinha história. Cara, foi a coisa que eu levei um banho de água fria, mais ou menos assim, mas no sentido de acordar. Foi quando eu acordei que o mito é isso, e que essa pergunta não tinha cabimento nenhum, o mito era aquilo. E a partir dali eu parei de questionar qualquer questão mitológica na minha vida, né? Porque você perde toda a experiência se quiser interpretar para o lado racional, né? É a tua caixinha de nós ali tentando navegar para um oceano muito maior que essas questões onde o mito habita, né? O Campbell, nesse sentido, é muito bom de ler, né? Como o Jung também. Nisso, o mito tem muito a ver com a arte, né?
que você tem que experienciar o mito, basicamente. O mito cria conexões na sua vida. Você interpreta livremente mesmo, porque aquilo vai ter não só um sentido para você, vários, dependendo da tua experiência, né? E por isso eu acho que essas questões, tipo, o mito e a arte, elas sempre vão andar juntos, né? Assim como a arte e várias outras coisas da dimensão humana, né? Da sensibilidade humana. E a questão da arte é muito forte nesse sentido, assim. Eu acho, tem uma parte da arte, não é que ela esteja errada, não tem erro nenhum, mas tipo, quando a arte começou a ficar muito cabeça demais, muito conceitual, ela quase começou a querer competir de uma forma totalmente diferente, não científica, claro, mas com o mesmo tipo de peso, talvez, com esses questionamentos como o do Marcel Duchamp, coisas assim. Já no caso da arte visionária, ela deixa muito claro que ela não está preocupada em arte pela arte. Ela é uma arte que ela está preocupada nas revelações que isso pode trazer, né, nesses tipos de visões, e muito mais como um portal, muitas vezes, que você estava falando agora há pouco, que as pessoas criam imagens, que outras pessoas podem se identificar com aquilo, o artista visionário usaria coisas universais, então ela seria uma linguagem que todo mundo poderia entender. Então ela está mais ou menos como o conceito de mandala mesmo, ela é um portal. Esse é um grande momento da arte visionária. É lógico que a gente sabe que é moda. Começou a aparecer arte visionária daí quando todo mundo começou a colocar gente com postura de yoga, com símbolozinho daquilo. Não tinha experiência nenhuma, mas criavam algo com cara de arte visionária. Isso em todos os movimentos assim. Imagine na época que o Pollock estava fazendo o expressionismo abstrato com os drippings, os gotejamentos em cima das telas. Quanta gente não quis ir na mesma onda, né? Isso é normal. Vai ficar realmente aquelas pessoas que trouxerem um grau de originalidade maior, né, que toque mais as pessoas também, né? E um dos que eu acho fabuloso é o americano, bom, radicado lá no americano, nos Estados Unidos, talvez eu não tenho certeza se ele nasceu nos Estados Unidos, eu acho que ele é alemão, ou holandês, uma coisa assim, que é o Marty Klarwein, que tem um trabalho fabuloso, fez algumas capas do Santana, inclusive, na época, né, que eu acho genial, assim. Eu acho que é brilhante, né? Eu acho que poderia valer a pena, assim, como para falar, já que a gente está falando de arte, uma coisa que as pessoas podem perguntar, nós já falamos dessas questões dos símbolos, né, dos aspectos fractais, como é muito presente mesmo no trabalho do próprio Gray, as espirais, de outros símbolos geométricos e tal, né? Essas energias todas, né, como raios e auras que estão presentes nos quadros, como dos quadros de uma Amanda Sage, por exemplo, né, são muito comuns. A gente pode ver que as características assim das pinturas visionárias, como das psicodélicas, e a cultura vai mudando, é quase como o design de carro, né, que é uma coisa que me chama muita atenção. Você olha para um carro hoje, você sabe se ele é moderno ou se ele é antigo. O desenho vai se renovando, né? É impressionante. Isso acontece na arte também. Então, eu me lembro que eu mostrava um rosto desenhado pelo Loomis, que é um grande artista aí dos anos 40, e as pessoas olhavam e sabiam dizer, não, mas esse é um desenho antigo. Mas esse é antigo por quê? Por causa do corte de cabelo? Não, mas as pessoas sabiam que era antigo, mas era uma pessoa, e o desenho era o desenho de uma pessoa. Mas tem uma aura ali que você vê que não é um desenho contemporâneo, né? Mas então, com todas as questões da temporalidade, das mudanças que irão acontecer na arte visionária, a gente pode ver que os temas que elas estão relacionados ao tema é o fantástico, metafísico, surreal, espiritual. Essas coisas sempre estão ligadas a esse tipo de produção, né? Mesmo no caso do psicodélico. Mas o espiritual a gente tem que pensar mais ou menos no livro lá do Huxley, né, do Céu e Inferno. O espiritual tem o céu e tem o inferno. O inferno é o mundo espiritual também, né? Não é só anjinho lá, tem os diabinhos também. Um grande artista visionário desse lado, assim, é o Giger, por exemplo. Todo um inferno ali. E os decadentes que a gente comentou agora há pouco, eles tinham essa questão do satanismo, né, junto, e o erotismo. Quer dizer, são temas bastante recorrentes. O erótico está muito presente. Inclusive, no próprio trabalho do Fuchs e o Caruana também, e eu acabei fazendo um artigo também num congresso de filosofia sobre o erotismo visionário, que as pessoas têm sonhos eróticos, né, e coisas do gênero assim. Então, os padrões caleidoscópicos, né, aqueles fractais, esses estampados coloridos, né, pode ver cores muito fortes. O psicodélico, se a pessoa tem uma experiência psicodélica, as cores que ela enxerga, tem aquele cara fabuloso, né, como é que escreveu sobre enxaqueca, o Oliver Sacks, que é um neurocientista fabuloso.
Ele tem num documentário dele, que é a Ilha dos Daltônicos, a procura dele por uma cor, um azul índigo, que ele só viu numa experiência com psicoativo. E daí mostra ele nesse filme, que veja, um cientista mega racional, né, passando por essa experiência para atrás desse azul, né? Porque as cores aí, quando você não está vendo essas cores dessa forma, para você pôr num quadro com pigmento, ou mesmo num computador, você vai ter que acabar trabalhando com certos contrastes e com essas cores mais puras para dar essa sensação de vida na cor, né? Os trabalhos também são estilizados, são detalhados com profundidade, uma coisa muito típica do visionário. A gente está falando do Alex Gray, por exemplo, entre outros artistas, né? Se você olhar os detalhes, a capacidade de uma Martina Hofmann, Roberto Venosa, esses artistas assim fabulosos, né? As metamorfoses, como os surrealistas mesmo faziam, né? Tanto dos objetos e dos temas, a inclusão disso que a gente falou agora, desses motivos entópicos, né? Dessas geometrias todas, e a repetição também, às vezes, de motivos, né, que é quase como o fractal acontece. De forma básica, é o que acontece muito na divisionária, ou seja, quase uma fórmula que está aí, né? E o original vai ficar, né? Outra questão curiosa, que não sempre acontece, mas muitas vezes acontece, e há uma explicação para isso, é o fato de que muita imagem visionária ela é simétrica, ela é, tipo, se você pudesse dividir ao meio, tem o lado esquerdo e o inverso do lado direito, é totalmente simétrico, né? E o trabalho de alguns esquizofrênicos é assim também. Se você pega trabalhos dos pacientes lá da Anísia Silveira, você vai encontrar muito disso. E é um livro muito famoso no meio plástico, assim, para estudantes, principalmente de artes visuais, é a Psicologia da Percepção Visual, do Arnheim. É um livro de capa azul, até que quase todo estudante de arte tem, ou pelo menos teve em mãos em algum momento. E ele explica que esse tipo de trabalho simétrico, feito por essas pessoas com esquizofrenia, é uma tentativa de expressar externamente um equilíbrio que ela não tem internamente. Uma busca de uma âncora, quase. E o visionário, como ele raspa por esses lados, né, não como uma coisa patológica, mas como uma coisa deliberada, acaba sendo muito curioso que muitos façam imagens simétricas assim também. Não todos, mas muitos fazem. É muito comum. Inclusive, o Alex Gray é um artista brilhante, não só porque ele tem uma técnica incrível, porque ele é muito criativo, mas ele representa muito bem a experiência visionária, porque ele faz coisas que realmente todo mundo vê. De alguma forma, todo mundo reconhece as experiências ali, né? E uma das coisas que você falou é a cor. Nessas experiências, a gente normalmente vê as cores muito saturadas, às vezes todas elas ao mesmo tempo. Ou uma do lado da outra, o espectro todo, assim, de cores na nossa frente, ou às vezes as cores sobrepostas, né? De um jeito que é impossível representar, na verdade. A grande verdade é que a experiência visionária mesmo é impossível de representar, né? Por isso que é só uma mera representação, não é uma cópia fiel, porque isso não tem como. Mas aí você falou de alguns artistas, e é interessante até falar um pouco mais deles. Por exemplo, o Ernest Fuchs, que foi um incrível artista ali, que ele foi inclusive professor do Caruana, né? Ele treinou várias gerações de artistas visionários e ele fez parte se não me engano, da escola de Viena do realismo fantástico, né? Dos anos 40 ali, que era justamente, eles já faziam arte visionária ali, fundindo símbolos esotéricos e se baseavam na técnica pictórica dos pintores flamencos ali da época do Renascimento, né? Jan van Eyck, né? Esses caras ali, que é um realismo daquela época que eu acho mais legal que o próprio Renascimento, propriamente dito, italiano, né? Que é uma coisa que vem do gótico ali, né? Mas tinha um realismo incrível. E eles usavam a técnica do Misch Technique, né? Que era uma emulsão de têmpera ovo, que é aplicada em várias veladuras, né? Várias camadas transparentes, né? Ou semi-transparentes. E fica um resultado, pode ser bem realista, mas é sempre vivo, sempre muito brilhante. E o Alex Gray, ele se destacou ali na época daquele momento do psicodelismo, né? Se bem que ele é um pouco depois, né? Dos anos 80, mas ele traz a marca do que foi o psicodelismo dos anos 60, 70, né? Que começou ali com um boom de LSD, com as substâncias psicodélicas ali, que deram uma contribuição imensa, né, na cultura como um todo, na música, nas artes visuais, todas as bandas de rock ali desse momento, que mais o movimento hippie, né, até outros movimentos artísticos, né, que não são diretamente relacionados, mas, por exemplo, o minimalismo, né, tem um pezinho ali, né, nesse movimento todo. Que mais? Rock progressivo, liberdade sexual e política que os jovens estavam exigindo naquela época. E o Alex Gray, ele tem uma estética que se baseia muito nisso, né?
né, que se parece muito com isso. Ele faz aquelas obras que são anatomias, né, em raio-x, você vê o interior das pessoas, o sistema nervoso, o sistema circulatório, os ossos, os músculos, tudo isso, e toda uma questão espiritual ali, você vê vários níveis de consciência, vários níveis do espírito, aqueles olhos, que o olho é um símbolo muito potente, né, que representa a própria consciência, ou pode representar Deus, que seria, sei lá, a consciência cósmica. Enfim, as obras dele chegaram a ser impressas em blotters de LSD, né? Tem dele, tem de vários artistas, né? Esse do Crumb mesmo, né? Que é aquele que até hoje faz história em quadrinhos, é uma figuraça dentro desse período mesmo da contracultura, né? Ele Não, tem, desculpa, pode falar. tem muitas dessas cartelas, né, de embebidas em LSD com as ilustrações dele, sim. Do Gray tem bastante, sim. Muito usado pelo tema todo, né, e pela experiência dele, porque ele, até recentemente no Instagram, ele está falando desse início de experiência dele com LSD, por que ele permaneceu, porque ele podia estar fora da moda, né, e não, teve um grupo aí e ele é um desses que se manteve fiel a esse processo e lógico que é preconceituado no meio artístico oficial, né, mas que nesse lado da contracultura, que continua sendo contracultura, ele é um dos líderes mesmo, né? Pelo que eu vejo, né, nas redes sociais, assim, ele parece ser um adepto do budismo Vajrayana, ou mais conhecido como budismo tibetano, mas é claro que essa não é a única influência dele, né? Ele mistura símbolos de todas as culturas também. E você falou do Giger, e o Giger, caso o ouvinte não lembre ou não saiba, ele foi o cara que fez o desenho do Alien para o filme Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott. E ele tem toda uma obra visual que se parece com aquilo. É uma coisa terrível, uma coisa assustadora. E ele é considerado também um artista visionário, porque a experiência visionária também tem momentos de terror que são desagradáveis, né? Tem todo tipo de experiência visionária, né? Com todos os tipos de emoções básicas que a gente pode sentir, inclusive o medo. Então, figuras monstruosas, demoníacas, também são um tema da arte visionária. São as nossas sombras, né? Aquela coisa assim que foi um outro tema que o Jung trabalhou bastante também e que fazem parte da nossa natureza e que a gente teria que integrá-la, né, na nossa personalidade. Então, negar esses lados mais sombrios ou não conhecê-los, às vezes, nos torna até mais frágeis, né? E é sempre uma busca de equilíbrio, na verdade, né? Tem pessoas que têm tendências maiores nisso, a gente pode ver pela própria música, né? Ou pela tendência, como o Giger fez muita capa de disco lá para, como é que era, o Triptykon, mas antes do Triptykon era uma banda mais antiga lá. Quem gosta de metal vai saber de quem estou querendo lembrar, que é o mesmo artista. Que tem uma capa até que ele faz um estilingue com o crucifixo, né? O Cristo com a mãozinha aberta, que funciona como um estilingue, assim. Essas coisas que acabam sendo formas de provocação, né? Que é muito típica desse lado mais obscuro, assim. Então, isso faz parte da experiência e não deve ser negada, né? Tem que ser compreendida como é que vem. Porque é tudo um grande mistério, né? Se a gente pensar, voltando à questão dos sonhos mesmo, e de pesadelos que a gente possa ter, o que está tentando se comunicar com a gente e o que é tão superior a gente que quer comunicar com a gente de alguma forma. Não pensando em alguma coisa externa, eu digo internamente mesmo, nessa estrutura de consciência, nesse mistério tudo que a consciência é. Então são lados bastante curiosos. E o Giger tem outros artistas, né? Mas o Giger realmente é muito curioso, assim, com as visões que ele tem, assim, desses infernos mesmo, né? Na música está muito presente nesses movimentos mais radicais de death metal, black metal, splatter, né, doom. São coisas que dentro da música, como curiosidade, a gente imaginaria que são coisas que falam muito de demônios e coisas assim, não teriam muita venda, né? Não, então, tem uma indústria totalmente voltada para esse tipo de manifestação musical, para o metal, né? E que vende pedais, amplificadores, guitarras, todo tipo de merchandise para esse tipo de pessoa. Se você entra em qualquer loja de instrumentos musicais que vende muito, você vai ver que tem um público grande para esse tipo de coisa. E essas pessoas, assim, se você as conhece, né, elas não são nada terríveis. Elas só gostam dessa estética, né, que é outra coisa que a gente vê, às vezes, como preconceito, né, que as pessoas possam ter contra o feio, né, entre aspas. Bom, e daí, citando artistas, né, visionários, pode citar você mesmo, né? O Miklos é artista,
ele pinta. Você usa a técnica do Mist Technique ou óleo? Eu uso variado, depende da questão. Tem alguns quadros que eu usei. Por exemplo, tem um quadro meu que está no acervo da Belas Artes aqui de Curitiba. Ele foi usado o Mist Technique para fazer. Eu tenho no meu site, que é o Quan Spelunca, o nome do quadro. Mas eu uso principalmente a tinta óleo, mas também tenho feito alguns quadros em tinta acrílica. Mas a minha preferência maior é a tinta a óleo. O que eu aprendi com a Mist Technique, só para explicar qual a vantagem dessa técnica para quem não conhece, que é o fato de você usar a têmpera. A têmpera é usada só para cor branca, é só para abrir as luzes na pintura, né? Então, como se tivesse de novo a tela em branco, e daí você volta a colorir e depois pinta de novo em branco e volta a colorir e vai fazendo as veladuras de forma que todo o quadro funciona por refração de luz. Então, se você imprimir esse quadro, como às vezes as pessoas imprimem para fazer gravuras, né, das pinturas, você vai perder a aura benjaminiana lá. Você não vai ver esse componente como de joia que tem nesse trabalho, que um verde é formado por uma luz que atravessou uma película azul e refletiu numa base amarela e te trouxe o verde. Então a técnica é extremamente bonita, realmente. É extremamente trabalhosa também. Você pode levar um ano para ficar pintando um quadro. E as pessoas têm dificuldade às vezes com isso, né? Mas tem artistas como o próprio Caruana, a Amanda Sage, o Cuban Bros, aqui esse Martin Clarvine que eu estava falando, que aprenderam com o Fuchs. O Fuchs era o que trabalhava diretamente, porque ele era, como você falou, do grupo de realistas fantásticos na pintura, né, não na literatura, de 1946. E esse grupo expôs em Lisboa. E o prefácio da exposição foi feito pelo Lima de Freitas, que eu falei no início da entrevista, que é o grande visionário lá, defensor do surrealismo lá em Portugal, né? Então é muito curioso o que acontece em volta de tudo isso. E eu não tenho uma grande produção, realmente é uma pena, até porque às vezes a versatilidade é um defeito, né? Eu tenho um lado de música também que eu gosto e sou cientista dentro de uma universidade, então nem sempre eu pinto o que eu gostaria, né? Mas eu tenho um quadro meu que está no Museu de Arte Visionária de Baltimore, então são coisas assim que já me realizaram um pouco em relação ao alcance que eu tive com os trabalhos, né? Consegui expor em algumas universidades, mesmo fora do país, como em Portugal, Alemanha, Estados Unidos, tá? Então deu para ver também que esse tipo de arte tem cada vez mais aceitação, como foi o caso de Canton, em Nova York, que foi uma exposição realizada pelo White, que é da universidade, que é do St. Lawrence University, e o Luna, que foi meu orientador. Nessa exposição estava o Jason Castilho, da Colômbia, o Alex Gray estava lá, o Rick Harlow, alguns artistas, né, dessa área assim, de arte visionária. A Dona Torres também, que é uma artista fabulosa, que ela é etnobotânica também, trabalha muito com aquarela botânica, com pinturas de plantas, né? Mas ela faz principalmente as plantas psicoativas assim, e é professora na Universidade de Miami também. Então, são pessoas bastante interessantes. E foi realizada dentro dessa universidade. Os alunos extremamente interessados. Olha, preconceito zero, dúvidas em relação a qualquer coisa, zero também. O que deu para deixar a gente bastante satisfeito assim, de ver que se existe ainda alguma dúvida, é mais dentro de uma ignorância do que realmente quando você trabalha para conhecer o que é e do que se trata tudo isso, que só tem pontos extremamente ligados ao que o ser humano é. Todos esses trabalhos dessa busca de entendimento do que são alucinações, os estados não ordinários de consciência, são um ponto básico para você entender o que é a mente humana, né? E todos esses estudos são extremamente bem-vindos. E a arte que não tem que provar nada para ninguém, melhor ainda, né? Que ela possa se manifestar dessa forma bem aberta e universal e atemporal, né? Porque só foi mudando a estética porque o ser humano vai evoluindo, mas a ideia está desde o lado da arte rupestre, né? É a mesma coisa. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que a gente conversou bastante, a gente não esgota esse assunto, né, numa conversa, né, tem muita coisa, mas acho que a gente conseguiu falar praticamente sobre tudo que é o básico desse tipo de arte, né, e de estados não ordinários de consciência. E agradeço você pela oportunidade, pela conversa aí, vamos continuar trocando ideias, você está indo para um doutoramento extremamente interessante e estamos aí junto. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui.
Para mais conteúdo de arte e filosofia, curta Abismos Insones no Facebook e no Instagram. E nos siga no Spotify e no YouTube. Curta, compartilhe e mande uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas. Mais uma vez, obrigado, amigos, e falou! Obrigado.